Olá, é um prazer sempre enorme saber que você está aqui com a gente. Hoje aí vendo muita gente bacana, Patrícia Mendonça, professor Abud está de novo com a gente, né, professor? Mystic Heaven, frequência permanente das nossas conversas. E esses bons bate-papos de cinema que fazemos no MIS sempre, aliás, é o nome de um dos programas do MIS, Bate-Papo de Cinema. Hoje a gente fazendo o Cine Ciência, que é um projeto já de vários anos do MIS, projeto que se integra com muita tranquilidade, com muita satisfação na grade hashtag MIS em Casa, onde nós sempre fazemos diversas atividades relacionadas ao cinema, relacionadas à música, à televisão, enfim, temos aí buscado, como sempre, contar essa história desse museu, que tem 50 anos de vida completados esse ano, num ano de pandemia, e hoje temos aí o prazer de estar juntos fazendo mais uma edição do Cine Ciência, e sabemos que você está aqui com a gente. Sabemos que muita gente vê o Cine Ciência depois dessa atividade realizada ao vivo, aqui online. Muita gente continua vendo o MIS e vendo o Cine Ciência. E para nós é também uma satisfação muito grande saber que esse programa é um programa que está aí alinhado à hashtag Cultura em Casa, que é a programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A gente consegue tocar esse projeto em função dos patrocinadores que nos ajudam em toda a programação anual do MIS, a programação que é extremamente ágil, com muita coisa acontecendo, basta entrar no site do MIS e tomar contato, ou até fazer um cliquezinho aí no seguir aqui do próprio canal do YouTube, passando a receber as informações todas que são publicadas frequentemente sobre tudo que estamos fazendo, inclusive sobre os cursos que a gente está desenvolvendo, enfim, tem toda uma série de atividades. Hoje, a gente, como sempre, tem aqui a presença do Goldfarb, José Luiz Goldfarb, que hoje nos indica o filme Estrelas Além do Tempo. É um filme extremamente importante, uma temática, de certo modo, muito atual. Muito embora eu tenha certeza de que todos esses temas relativos, não só à ciência, mas tudo aquilo que está no entorno, né? As relações humanas e nos seus vários níveis, as relações cotidianas, tudo isso tem que estar permanentemente em discussão, e a gente tem conseguido isso através do Cine Ciência e de outros programas, programas importantes como o Cinema e Psicanálise, o Bate-Papo de Cinema que tem acontecido, agora estamos fazendo o Vídeo Arte Papo, que é um trabalho interessante com a Márcia Graneiro e sempre convidados importantes, enfim, sempre buscando novos caminhos. E o Goldfarb é uma das suas figuras aí que aponta novos caminhos para a gente, convida pessoas incríveis. Hoje nós temos aí o Carlos Eduardo Dias Machado, também com o seu nome africano, né? Gyazi Kawese Mapfumi. Eu espero ter acertado, viu, Carlos? Carlão, como diz o Goldfarb. Né? O Carlos, ele é licenciado com mestrado em História Social pela USP, tem o tema dele de dissertação foi a população negra e escolarização na cidade de São Paulo nas décadas de 20 e 30, foi aluno do Fellowship Program da Fundação Ford, atua na área de ensino desde 99, é docente da Secretaria Municipal de Educação, é pesquisador, palestrante, articulista da revista Raça, enfim, um currículo imenso. Publicou o livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. É um livro que fala sobre a população negra, sua produção científica, tecnológica, inovadora. Né? Aliás, a gente já fez vários filmes, né? Tenho aí essa temática também aqui no nosso bate-papo, no nosso Cine Ciência.
Também temos a Kelly Menezes Fernandes. A Kelly é professora de Ciência e Educação Básica, é professora do curso de Biologia da UNEB, Campus 7, é especialista em educação. Olha, eu estou lendo, gente, porque é difícil, é muita coisa, né? Educação nas relações étnico-raciais, é mestre em educação em contextos contemporâneos e demandas populares, da UFERJ, é doutorando em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Quem faz a curadoria do programa, eu sempre falo dele, é o Zé Luiz Goldfarb, que além de físico, além de ser graduado em física, ele tem mestrado em Filosofia da Ciência, História da Ciência pela McGill University no Canadá, é doutorado em História da Ciência pela USP, é professor da PUC, diretor do EDUC, presidente da Cátedra Judaica da PUC, mas mais do que tudo isso aí, ele é o nosso amigo e uma presença permanente. Eu sempre chamo ele de Gold, o pessoal diz que eu fico sacaneando ele, chama ele de Gold, que eu acho que ele vale ouro. É verdade, vale mesmo. Cada centímetro da sua imensa barba, a minha está pequenininha ainda, mas cada centímetro da sua imensa barba vale muito ouro. Cadê o Goldfarb? Põe ele na... Isso, o Bruninho, isso. O Bruninho é quem está hoje atrás segurando a onda, ele é a Jéssica. Jéssica é nossa colega também da área de programação, na área de cinema. É muito... Aliás, Gold, eu queria te contar uma coisa que você não sabe. Um dos cursos que nós temos na nossa grade é História da Arte na África. Olha, foi o curso de maior audiência que nós tivemos esse ano. Impressionante. A gente tem que continuar nessa direção, né? Temos que aprender mais com os africanos, aprender mais sobre a cultura africana. E estamos ainda, acho que mais uma edição dele agora em novembro. Esse curso e outros certamente voltarão aí no próximo ano. Fica o convite aí para o Carlos Eduardo, para que ele possa também, eventualmente, nos ajudar aí, trazendo alguma ideia de curso que a gente possa vir a realizar. Kelly também, viu, Kelly? Dá uma olhada, veja o que você pode fazer. Goldfarb, muito obrigado por mais esta oportunidade, mais esse filme. Aliás, a oportunidade de poder falar um pouquinho do Miss, né? E deixo aí meu abraço para vocês. Vou ficar lá atrás ouvindo e curtindo essa conversa toda, que é sempre muito boa. Abração. Um beijo, Kleber. Queria sempre agradecer ao Kleber Papa, o nosso diretor, que enfrentou aí a pandemia desde lá de março, né, com essa versão Miss em casa. Então, estamos em casa, infelizmente ainda. O Miss já reabriu, né, mas ainda de uma forma, como tudo nesse mundo que nós estamos vivendo, né, com limitações. E o Cine Ciência segue nesse formato, né, que nós estamos realmente, acho que tendo um sucesso muito bacana, né, que é anunciar o filme, como foi o caso Mulheres Além do Seu Tempo, e depois se reunir aqui no domingo à tarde, o Domingo Agradável de São Paulo, né, para o mundo inteiro, né, então pode estar frio, quente e tal, seguramente vai ser um debate bem acalorado, né. O tema do debate, como o Kleber já falou, é um tema que o MIS é muito aberto, né? Tema, claro que o Cine Ciência é o tema da ciência, né? Vão para a NASA, vão para a Lua, né? Vão para foguetes, computadores e tudo mais, matemática para burro, né? No filme, mas o tema também do racismo, né? Da discriminação que as mulheres negras enfrentavam lá nos Estados Unidos nos anos 60, né? E eu queria até dizer para o Kleber que eu me sinto assim, extremamente, de certa forma, feliz, né, da gente ter marcado esse domingo sem ter pensado que ia estar tendo as eleições dos Estados Unidos, né, que a gente já está conhecendo o resultado ontem, né, um resultado histórico que se junta ao nosso filme, ao nosso debate, né, com a Kamala Harris, né, até falei, deixa eu anotar direitinho, que é um nome novo no meu vocabulário, né. Ela é a primeira mulher negra que chega ao poder máximo, né? Ela é a vice-presidente dos Estados Unidos da América. A gente está aqui torcendo pelo sucesso da sua gestão, né? Junto com o Biden, e acho que a gente está hoje, né? Tenho certeza que a Kelly e o Carlos Eduardo, nossos debatedores, estão vivendo, né, como afrodescendentes, um momento único nesse planeta, né, onde, né, exatamente contra uma força bastante racista, bastante a favor dessas
coisas, né, que nós ainda temos no nosso planeta para enfrentar, que é o pessoal do supremacismo branco, o pessoal que quer voltar, né, ao racismo, à discriminação. Né? Então, houve uma virada ontem, né, nessa história, que vocês todos estão a par, né? E hoje a gente vai justamente se voltar para esse tema da situação da mulher negra nos Estados Unidos, no Brasil, no planeta. Né? Eu queria, antes de passar a palavra já para a Kelly, né, a Kelly, nossa Conexão Bahia, né, eu queria dizer, quem ainda não assistiu, basta procurar aqui no YouTube, o canal Miss, né, e tem a playlist do Cine Ciência, e lá na playlist do Cine Ciência tem o filme que eu fiz com o Carlos, não com a Kelly, com a Bárbara, que me apresentou a Kelly, ela não podia estar aqui hoje. Eu fiz o menino que conheceu o vento, né? E, obviamente, o menino que conheceu o vento trata a mesma questão, ciência, racismo, África, né? Quem não assistiu ainda, vale a pena conferir no YouTube. E vamos já para o debate, gente. Afinal, o tema da ciência e o racismo é um tema extremamente do momento que a gente vive, né? A palavra racismo sistêmico, graças à eleição americana, agora é a palavra que todo mundo está pronunciando nesse planeta, né? O racismo está mais enraizado do que a gente pensa. Tá? Então, vamos começar. A Kelly Menezes Fernandes, que o querido Kleber já apresentou, né? É mais uma professora baiana, que vem aqui para São Paulo, adentra, né, o espaço virtual do MIS e vem trazer a sua visão, a sua análise do mulheres, estrelas, né, estrelas, mulheres, né, estrelas além do tempo. Super bem-vinda, Kelly, espero que seja o primeiro de muitos Cineciências. A bola está contigo, a gente combina aqui 15 a 20 minutos para cada um, e depois a gente passa para o Carlos, que já é velho de guerra aqui da nossa casa. Por favor, Kelly, super bem-vinda, você está em casa. Tá, obrigada. Boa tarde, gente, a todas, a todos e a todos, né? Estou bem feliz, assim, né, de estar aqui nesse domingo à tarde participando dessa conversa, né? Agradecer ao convite, né, do museu na pessoa do José, que foi, desde o início, uma pessoa, assim, bem simpática, acolhedora. A gente se falou por telefone, ele dizendo da importância de eu me sentir em casa, né, de quebrar. Eu até achei estranho no dia, eu falei, nossa, a gente está se falando antes, sabe? No sentido de deixar esse dia aqui, né, mais leve, né, e a gente ter um contato antes. Então, assim, agradecer muito. Agradecer também, né, o acolhimento do Kleber, da Jéssica, enfim. E também eu estou muito feliz de estar aqui, porque foi indicação de uma pessoa querida para mim, que é Bárbara, né? A gente tem uma relação, ela foi minha professora, eu faço parte do grupo de pesquisa dela, então fiquei muito feliz em saber que ela me indicou para participar hoje dessa conversa, desse debate, né? E também, inclusive, né, Bárbara tem um livro que é o Descolonizando Saberes sobre a história de mulheres negras na ciência, né? Esse livro é bem importante, que dialoga muito com o tema, né, com o filme que a gente vai conversar sobre. É um livro, assim, que ela conta a história dela como uma mulher negra, né? Ela é professora de Química da Universidade Federal da Bahia, e ela apresenta algumas mulheres negras, né? Eu tenho o meu livro, e foi um livro que me impactou muito, principalmente a leitura da história de vida dela. E também eu estou feliz aqui de estar ao lado do Carlos Machado, porque o Carlos é uma referência para a gente que pensa até uma outra educação a partir de outros referenciais, né? O Carlos Machado tem um livro, ele provavelmente vai falar desse livro, né? Os Gênios da Humanidade, que apresenta muitos cientistas negros e negras, né? E lembrando que ele veio aqui em Salvador em 2017, no final de 2017, e ele fez uma palestra na Casa do Olodum, no Pelourinho. Eu fui nesse dia, porque eu queria adquirir o livro, e foi assim, quase
Quando ele disse, no final da palestra, eu só tenho 5 exemplares, alguma coisa assim, e eu só tenho 5, quem conseguir pegar, enfim. Quando acabou a palestra dele, eu já estava em cima dos livros e consegui adquirir o meu livro, e é uma relíquia, né? Aquele presente que a gente guarda aqui na minha estante de livros, e é muito bacana. Inclusive, ano passado, quando eu fiz um trabalho na escola sobre mulheres negras cientistas, eu levei ele para a sala de aula, né? E eu com todo cuidado, ó, com os meus alunos, para terem cuidado em manusear o livro. E foi muito bacana eles olharem o livro e descobrir o quanto de cientistas existem, né? E uma aluna minha, ela chega, professora, esse livro, eu quero esse livro. Como é que eu consigo esse livro? Eu falei, ó, esse livro já está esgotado. E ela ficou doida por ler esse livro, né? Ela ficou lendo nas aulas, né? Aprendendo, mas ela queria adquirir esse livro, mas infelizmente ele está esgotado. Mas enfim, então é uma felicidade muito grande estar aqui junto com Carlos Machado também. E uma felicidade quando eu soube que era Estrelas Além do Tempo, né? Esse filme eu assisti 6 vezes e ontem assisti pela 7ª vez. E é um filme que eu adoro, então eu estou me sentindo muito mais à vontade estando aqui nesse domingo para falar desse filme, que é um filme que eu também sou louca pela trilha sonora, né? A trilha sonora é produzida, se alguém já assistiu o filme, mas nunca ouviu a trilha sonora, eu indico. É produzida por um homem negro, ele é cantor, compositor. E a trilha sonora é incrível, né? E a trilha sonora dialoga muito com o filme, né? Então, são letras que falam de liberdade, de poder, né? Então, eu gosto muito. Já perdi as inúmeras vezes que eu já ouvi essa trilha. Então, assim, a minha fala, né? Eu procurei dividir em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco da minha experiência com o filme. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? Como foi assistir o filme. E a segundo momento da minha fala, eu vou falar um pouco do que o filme me fez pensar sobre a questão de... A gente está no Museu de Imagem, né? Imagem e som, e aí, para a gente pensar um pouco da questão entre a relação entre imagem, racismo e ciência, né? Qual o poder da imagem para a gente pensar essas questões. E, assim, o convite do filme, né, foi uma possibilidade de eu buscar na minha memória a experiência com o filme, né? E os desdobramentos a partir dele, que foi... Eu realizei um projeto na escola, né? O Kleber já falou, eu sou professora, né? Então, eu atuo na educação básica e na universidade. E eu sou uma professora que há algum tempo eu coloco nos meus planejamentos, na minha prática pedagógica, o fundamento de uma educação para as relações étnico-raciais, uma educação antirracista, pensando também os conteúdos de ciências, os conteúdos de biologia. Enfim, então, assim, em 2016 foi quando eu fui assistir o filme, acho que foi o ano de lançamento, né, isso. Então, lá vou eu para o cinema, ansiosa para assistir o longa-metragem, né? Mulheres negras cientistas, como é isso? Convivi tanto tempo sem saber que elas poderiam existir, e o filme inicia e as lágrimas caem. Isso aí eu tenho uma recordação viva, né? Passa um filme em minha cabeça sobre o não reconhecimento que tantos de nós, mulheres negras e homens negros, somos submetidos. Como eu gostaria de ter conhecido essas mulheres ao longo de minha vida. E a pergunta foi por que eu não conhecia elas antes, né? Enfim. E aí chega o ano de 2017 e eu penso, os meus e minhas estudantes da escola precisam saber da existência dessas mulheres e de tantas e tantos outros cientistas.
Então, surge a ideia de fazer um projeto, que foi um projeto que eu realizei com as minhas turmas do 9º ano, um projeto para a gente contar as histórias e as descobertas de diferentes cientistas e negros e negras, e foi quando eu descobri um mundo assim, inúmeros. Então, o projeto, ele deu origem a uma exposição, que levou o nome de Gênios Escondidos, né? Então, da onde eu tirei esse nome? Primeiro eu tirei referente ao nome do filme, Figuras Escondidas, né, que é a tradução literal do filme, e ao livro do Carlos Machado, que é Gênios da Humanidade. E aí a exposição ficou o nome Gênios Escondidos. Então, o filme compôs o primeiro passo na construção da exposição. Então, eu passei o filme para todas as turmas, assisti com todas as turmas, e em todas as turmas das aulas de ciências, o filme teve uma grande receptividade pelos estudantes. Então, assistir eles se emocionando, sorrindo, indignados com o filme, foi uma experiência que me tocou bastante. Nesse período, eu ouvi de estudantes brancos e brancas, negros e negras, que não sabiam da existência de cientistas negros. E gostaram dessa descoberta. E aí, quando eu ouvi isso, eu ficava pensando, nossa, é isso. Caramba, é isso. Por mim, o projeto finalizava agora, sabe? Só de ver estampado na felicidade deles virem me relatar, professor, eu não sabia que existia cientistas negros, sabe? E eu dizer também para eles que eu também não sabia, né? Porque a minha formação me foi negada isso, né? Minha formação em biologia, mas também pensando toda a formação escolar que eu tive, eu nunca tinha ouvido essa possibilidade de existir sequer um dia pessoas negras que tivessem feito ciência, que tivessem contribuído para a ciência de alguma maneira. Então, o processo de construção do projeto foi incrível, né? Eu e as turmas criamos uma rede de afetos e confiança, e assistir eles empenhados e empenhadas na construção da exposição foi fantástico mesmo, foi, assim, uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer que na escola eu fiz, e fiz junto com meus estudantes, foi essa exposição. E o uso que eu fiz do filme, né, hoje eu penso que talvez ele tenha possibilitado que, para além de uma exposição construída por diferentes turmas, estudantes negros puderam se ver de alguma forma naquelas pessoas, naquelas histórias. E no final, quer dizer, a exposição ela contava com uma abertura de estudantes. E aí eu chamei uma estudante na época, que é a Cristiane, hoje ela está no ensino médio, e ela fez uma fala muito bonita, ela construiu o texto de abertura da exposição, e numa parte do texto ela diz o seguinte: hoje viemos mostrar que cor de pele não define o que você tem que ser ou fazer. Cristiane é uma estudante negra. E aí ela diz também queríamos agradecer à professora Kelly, que nos ensinou que só porque não conhecemos, não quer dizer que devemos ficar sem conhecer. Né? Então, eu acho que isso é uma mensagem bacana, né? Porque não está no livro, porque realmente nos livros de ciências, nos livros de biologia, a gente ainda não encontra pessoas que se parecem comigo, ocupando o lugar de cientistas. Mas não é porque não está ali que a gente não tem que conhecer, né? Pelo menos eu defendo isso como professora de ciências, e procurar caminhos transgressores que possam pensar em práticas que tragam essas vozes, sabe? E aí, já entrando na minha segunda parte da minha fala, né, para pensar essa coisa sobre a imagem, racismo e ciência, por que eu escolhi trazer essa conversa? Por que o filme me instigou a pensar sobre essa questão da imagem? Porque eu fiquei pensando na importância, né, da gente refletir sobre o que se vê e o que se faz com aquilo que se vê. Né? E o filme, ele tem uma questão da imagem muito forte, né? As cores, as pessoas que estão ali. Então, enfim. Então, as imagens, elas têm a capacidade de nos produzir, de afetar nossas subjetividades.
O que ter visto somente imagens de cientistas brancos nos produziram ao longo de nossas vidas? Como essas imagens têm produzido pessoas negras e pessoas brancas? Então, assim, eu acredito que ter visto somente imagens de cientistas brancos, todas as pessoas que estão aqui participando dessa live, que passaram pela escola, isso produziu alguma coisa na nossa vida, afetou de alguma forma as nossas subjetividades em ser pessoas negras, em ser pessoas brancas. Porque esse projeto de invisibilização de nossas histórias, pensando assim, os livros, né? Eu estou falando muito da área de educação porque é uma área que eu pesquiso, é uma área que eu estudo, né? E eu sou professora também, então eu mergulho muito nessa área da educação. Então, esse projeto de invisibilização produziu alguns efeitos na gente que a gente tenha consciência ou não. Então, de repente, né, surge diante de nossos olhos, formados dentro de um projeto hegemônico de educação, que é racista, eurocêntrico, brancocêntrico, a existência de 3 mulheres negras da ciência. Então, se assiste ao filme, e o que se faz com o que assistiu? Quem assistiu o filme aqui na live fez o quê com o que viu no filme, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Para a gente pensar que o filme não é só um filme, né? O quanto do que se viu no filme fez mexer em cada uma das pessoas que o assistiu aquilo que não se sabe, que não se quer ou não se pode ver. Será que sabemos e queremos ver pessoas negras, mulheres negras, ocupando espaços que foram ditos como impossíveis para estes sujeitos? O que não se sabe ver vendo o filme? O que pessoas brancas sabem, conseguem ou querem ver e não ver vendo o filme? O que pessoas negras sabem, conseguem ou querem ver e não ver vendo o filme? Eu acho que isso são coisas importantes para a gente pensar esse poder da imagem, né? Isso do que é que a gente sabe ver, do que a gente quer ver e do que talvez a gente já até espera ver assistindo o filme. Pensando na ciência como a qual aprendemos nos livros, vemos na mídia, como um espaço majoritariamente branco, algumas perguntas ficam para a gente pensar, né? Como é que se adquire tamanha certeza de que a ciência é um espaço branco? Como é que se adquire a certeza que a ciência não é um espaço que pode ser ocupado por pessoas negras? Como é que se vai tendo a certeza que nem eu, Kelly, e o Carlos parecemos uma pesquisadora e um pesquisador? Porque para muitas pessoas, nem eu nem ele vamos ter o rosto, né, ou o fenótipo de um pesquisador, de uma pesquisadora. Nos dando conta ou não, trazemos em nós imagens naturalizadas, imagens com as quais estamos acostumadas a ver. Estrelas Além do Tempo cumpre o papel, de alguma forma, contribuir para essa desnaturalização. Se estivemos por muito tempo acostumadas e acostumados a ver imagens de pessoas brancas como cientistas, eu quero também trazer o debate de como o que se vê nas imagens que o filme traz pode ser um disparador para que as pessoas brancas elas pensem sobre suas imagens. E eis que estamos no mês de novembro, né? Enfim, chegou o mês de novembro, o mês que a gente celebra as nossas vidas, fatos, histórias, mas também é o mês em que muitas pessoas se esforçam de um modo para parecerem antirracistas. Aliás, e aí eu quero deixar uma coisa marcada, que as pessoas brancas, elas também possuem lugares de fala, ou seja, elas podem falar dos seus lugares como pessoas brancas. E é importante assumir esse lugar.
Então, me direcionando, assim, especificamente as pessoas brancas, né, que estão aqui, eu quero jogar algumas questões que possamos pensar a partir do filme, né? Para quem assistiu o filme, tem uma cena que a Mary, ela em uma cena, ela diz o seguinte: toda vez que tentamos avançar, eles mudam a linha de chegada. E aí eu lanço umas perguntas. Como é ser branco e aprender que terá certeza que pode avançar para o que se quer? Não desconsiderando o seu empenho, o empenho de todas as pessoas brancas, como é ser branco e saber que alcançou determinado lugar de reconhecimento por ser branco? A professora Cida Bento, que é uma intelectual negra, que eu gosto muito, ela fez uma live, tem 2 semanas, sobre branquitude e antirracismo. E ela diz o seguinte: precisamos pensar o nível de excelência das instituições. A maior parte desse nível de excelência é medido pela presença em massa de pessoas brancas. O filme mostra, né? O setor do filme, onde trabalham, em sua grande maioria, pessoas brancas, é colocado como um lugar de excelência, o que não é o setor do filme onde estão as matemáticas negras. A Catherine, né, ela passa grande parte do filme tendo seu trabalho posto em dúvida, trabalhando em condições indignas. Então eu pergunto, como é não ser, na verdade, não ser o único, na verdade, no trabalho que ocupa e não sofrer a pressão de ser o único, porque a Catherine era a única negra daquele lugar. Como é ser branco e não ter o seu trabalho questionado? Como é viver com praticamente a certeza que, se por acaso errar, esse erro não vai ser colocado como o fato mais marcante de sua vida? Como é ser branco e não sofrer pressão por ser o melhor? Porque era isso que a Catherine buscava de alguma maneira. A Mary Jackson, no início do filme, ela sequer cogita a possibilidade em ser engenheira. Ela até afirma: se eu fosse branco, eu já seria um engenheiro. Os limites oficializados nas leis imprimem limites nas mentes das pessoas negras. Desistimos muito antes de começar por achar que é impossível. Será que é tão simples um estudante negro poder querer ser engenheiro quando ele não vê isso nos livros, na mídia, quando em toda a sua família ninguém acessou a universidade? Se existe um grupo que não lhes é dado a oportunidade, existe um outro grupo que nasceu com um histórico de vantagens e privilégios. Será que não temos várias dessas figuras escondidas em nossas escolas, aguardando uma oportunidade? Eu acredito que temos, e muitas. Nesse mesmo evento de branquitude e racismo, tá disponível no YouTube, muito bom, por sinal. A Jurema Werneck, ela fala que sobre, né, sobre o fato do que podem os indivíduos brancos diante da estrutura, ela diz: é preciso estar no mundo de outro jeito. E eu digo também, é preciso que as pessoas brancas produzam outras imagens de si. As imagens das pessoas brancas já estão demasiadamente repetidas. A escolha em assistir o racismo do seu lugar de conforto já deu. É preciso habitar o desconforto. É preciso assumir que não é confortável ser branco. Já deu essa história de colocar somente nas nossas costas, de nós, pessoas negras, o peso de pensar uma outra sociedade. É urgente que pessoas brancas comecem hoje a terem postura antirracistas. Então, assim, eu acho que eu convido, né? Vamos assistir ao filme, celebrando as histórias dessas mulheres negras incríveis. Mas também vamos ir além dessa celebração, procurando pensar como suas imagens nos afetam. Vamos deixar que suas imagens nos afetem. Brancos, né, as pessoas brancas, permitam que as imagens dessas mulheres negras os afetem. E
para finalizar, né, celebrar, na verdade, né, porque a gente também está em novembro, a gente também precisa celebrar, celebrando os passos dos que vieram antes de mim, os passos dos que virão depois, nossos passos, né, os meus, os do Carlos, que sigamos em marcha como Dorothy e outras tantas mulheres matemáticas, que sigamos colorindo os espaços monocromáticos, insossos, tidos como excelência pelos racistas. Que sigamos com a ousadia de Mary, com a coragem de Catherine e a insistência de Dorothy. Que sigamos movidas e movidos, firmando o ponto na transformação radical dessa sociedade. E é isso, obrigada, e que tenhamos uma boa conversa. Maravilha, Kelly! Extremamente forte, como eu imaginava, e extremamente cheio de reflexões. Já rolaram algumas questões aí já no bate-papo. Acabou de entrar um sol aqui que invadiu a minha sala, já vou dar um jeito. Eu queria chamar o Carlos Machado. Antes do Carlos começar, cadê o Carlos? Queria agradecer ao Bruno e a Jéssica, eu esqueci no início, meus queridos. Carlos, para liberar a tua imagem, pronto. Carlos, o Kleber já te apresentou no início, mas muita gente chegou aí, né? Carlos é professor, ele tem graduação, mestrado lá na USP, ele teve bolsa Ford, ele foi lá para o Fellow visitante para os Estados Unidos, ele pesquisou muita coisa boa, e o Carlos já é uma figura presente aqui no Cine Ciência e também uma pessoa que eu já levei lá na PUC, né, para expor o seu pensamento, porque dentro da nossa abordagem da história da ciência, lá na PUC São Paulo, a gente sempre está preocupado com a ciência, além da ciência oficial, né, como a Kelly já nos mostrou, dos livros oficiais, os livros didáticos tão eurocentrados, tudo branquinho, tudo verso grego, né? E o Carlos é um grande pesquisador dessa dimensão, desde a África, né, Carlos? Dezenas de milhares de anos no passado, até agora, né, no desenvolvimento dessas coisinhas que a gente tem na mão, a presença afrodescendente na nossa história. Carlos, a bola é tua, 15, 20 minutos, para a gente ir para um debate com as ideias da Kelly, com as ideias tuas e a ideia dessa plateia maravilhosa que está aí no domingo à tarde com luz lá fora e muita luz aqui dentro. Obrigado. Excelente. Obrigado, professor José Goldfarb, pelo convite, mais uma vez. Nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e nós precisamos sempre lembrar isso, as pessoas do movimento negro, porque se não formos nós, não haveria esse debate, esse trabalho todo, né? Então, eu estou aqui para falar de um filme com vocês chamado Hidden Figures, e em português se chama Estrelas Além do Tempo. Traduzindo o nome do filme, em inglês, eu acho muito interessante tocar nesse assunto, é um nome muito mais preciso do que do que de fato aconteceu na história dessas mulheres, né? Chama Figuras Escondidas. Por que isso? Eu confesso para vocês que eu escrevi o meu livro, o Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, em 2005. Eu pesquisei bastante para escrever este livro e não apareceu na época os computadores humanos, as mulheres computadoras humanas, nessas minhas pesquisas, né? Então, a Margot Lee Shetterly, nesse livro aqui, né, Estrelas Além do Tempo, ela conta essa história maravilhosa e que vale a pena vocês conhecerem, tá? Então, vamos lá. Muito antes de Neil Armstrong pisar na Lua, um grupo de mulheres trabalhavam como matemáticas para a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, ANACA, que mais tarde se tornou a NASA, como conhecemos hoje. Elas eram conhecidas como computadores humanos, pois estimavam com lápis, réguas e calculadoras os números que lançariam foguetes e astronautas para o espaço.
Entre elas, várias mulheres africanas-americanas se destacavam. Eram algumas das maiores mentes de sua geração, originalmente relegadas a darem aulas em escolas públicas, foram chamadas para trabalhar para o governo de seu país depois da Segunda Guerra Mundial, quando faltava mão de obra em várias indústrias. Apesar do racismo e da segregação, elas se mudaram para a cidade de Hampton, na Virgínia, e passaram a trabalhar no impressionante laboratório da aeronáutica. Graças a isso, os Estados Unidos conquistaram uma importante vitória na corrida espacial contra a então União Soviética, estabelecendo-se como uma nação que dominou completamente os céus. A história dessas mulheres nunca havia sido contada até agora. Eu recomendo a ler este livro, que vale a pena. E eu gostaria de trazer um pouco o contexto desse filme, o que foi falado a respeito do filme, para iniciarmos o nosso debate. Né? Então, inicialmente, tudo isso acontece nos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos, como os meios de comunicação trazem diuturnamente essas informações, são o maior país desenvolvido e formam a maior economia nacional do planeta, com um produto interno bruto que em 2012 foi de 15,6 trilhões de dólares, equivalente a 19% do PIB do planeta, por paridade de poder e compra de 2011. Sua renda per capita era a sexta maior do mundo em 2010. No entanto, o país é o mais desigual dos membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conforme calculado pelo Banco Mundial. Sua economia é alimentada pela abundância de recursos naturais, por uma infraestrutura bem desenvolvida e pela alta produtividade. E apesar de ser considerado uma economia pós-industrial, o país continua a ser um dos maiores fabricantes do mundo. Os Estados Unidos respondem por 39% dos gastos militares do planeta e são um forte líder econômico, político e cultural. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do planeta. Né? É banhado pelo Oceano Atlântico e Pacífico. A costa leste é a mais populosa e industrializada, enquanto na planície central está a maior área agrícola. Sua cultura e seu estilo de vida têm influência global por meio do cinema, da literatura, da música e da TV. A luta pela independência no século XVIII foi um marco de afirmação da República e da democracia no mundo contemporâneo. É importante lembrar que os Estados Unidos é o primeiro país do continente americano a obter a sua independência. Lembrando que o segundo país da América foi o Haiti. E o Haiti foi o primeiro a acabar com a escravidão em 1804, e o Brasil, né, foi o último do continente americano a acabar com a escravidão em 1888. Né? Lá nos Estados Unidos, houve uma guerra, a Guerra Civil Americana, para acabar com a escravidão, onde morreram mais de 800 mil pessoas. Né? No entanto, a nação tem uma história de extermínio dos povos indígenas e de discriminação racial, em especial contra negros e hispânicos. O país responde por 25% da produção global e tem uma das maiores rendas per capita do planeta. Então, e ontem, como a maioria de vocês sabem, a chapa Joe Biden-Kamala Harris oficialmente se sagrou vencedora da eleição, e pela primeira vez nós vamos ter uma vice-presidenta, né, e uma mulher negra a ocupar esse espaço, uma mulher negra, filha de imigrantes
jamaicanos e indianos. Então, é uma grande vitória, né? E isso acontece num país cheio de contrastes, né? Então, eu quero trazer mais elementos sobre o filme Estrelas Além do Tempo. O contexto do filme são as leis de Jim Crow, um período que vai de 1867 até 1965. 1867 um período pós-Guerra Civil Americana, onde começou a ter leis segregadoras, tá? Um período terrível para a população negra, onde se tinha linchamentos públicos, as pessoas tiravam fotos como se fossem cartão postal, utilizavam como cartão postal a foto de pessoas negras mortas, homens negros mortos, principalmente, né? Pessoas não tinham direito de ir e vir totalmente. Então, a escola era segregada, o bairro era segregado, o hospital segregado, biblioteca segregada, cinema, teatro, tudo. O direito ao voto era restrito. Então, a população negra, durante esse período de quase 100 anos, viveu de uma forma como cidadão de segunda classe, né? Onde a sua vida não valia nada em muitos lugares. Então, esse é o contexto do filme, esse período, tá? E ele retrata a história da Katherine Johnson, tá? Vou falar rapidamente aqui uma biografia dela. Então, o nome dela é Creola Katherine Johnson, tá? Nasceu em 26 de agosto de 1918 e morreu em 24 de fevereiro de 2020. Foi uma matemática africana-americana cujos cálculos de mecânica orbital, como funcionária da NASA, foram essenciais para o sucesso do primeiro e subsequentes voos espaciais tripulados dos Estados Unidos. Durante sua carreira de 35 anos na NASA e em seu antecessor, a NACA, ela ganhou a reputação de dominar cálculos manuais complexos e ajudou a criar o uso de computadores para realizar as tarefas. A agência espacial destacou seu papel histórico como uma das primeiras mulheres afro-americanas a trabalhar como cientista da NASA. Tá? Então, o trabalho dela incluiu cálculos de trajetórias, janelas de lançamento e caminhos de retorno de emergência para voos espaciais do projeto Mercury, em português Mercúrio, incluindo os dos astronautas Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, e John Glenn, o primeiro americano em órbita, e caminhos de encontro para o módulo lunar da Apollo e módulo de comando em voos para a Lua. Seus cálculos também foram essenciais para o início do programa do ônibus espacial e ela trabalhou nos planos de uma missão a Marte. Em 2015, o primeiro presidente negro que recebeu o Nobel da Paz, Barack Obama, concedeu a Johnson a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2016, ela recebeu o Silver Snoopy Award do astronauta da NASA, Leland de Melvin. Ela foi retratada por Taraji P. Nelson como a personagem principal do filme Hidden Figures, ou Estrelas Além do Tempo, de 2016. E em 2019, Johnson foi premiada com a Medalha de Ouro do Congresso. A Dorothy Vaughan, uma outra cientista que aparece no filme, nasceu em 20 de setembro de 1910 e faleceu em 10 de novembro de 2008. Foi uma matemática americana e computador humano que trabalhou para a NACA, a National Advisory Committee for Aeronautics, e a NASA, no Centro de Pesquisa Langley, em Hampton, na Virgínia. Em 1949, ela se tornou supervisora interina da área oeste de computadores, a primeira mulher afro-americana a supervisionar um grupo de funcionários do centro.
Então, ela faleceu com 98 anos em 2008. Mais tarde, ela foi promovida oficialmente ao cargo. Durante sua carreira de 28 anos, Vaughan se preparou para a introdução de computadores no início dos anos 1960, ensinando a si mesma e a sua equipe a linguagem de programação do Fortran. Mais tarde, ela chefiou a seção de programação da divisão de análise e computação em Langley. Em 2019, Vaughan recebeu a medalha de ouro do Congresso póstumamente. E a Mary Jackson nasceu em 9 de abril de 1921 e faleceu em 11 de fevereiro de 2005. Foi uma matemática e engenheira espacial americana na NACA, e em 1958 foi sucedida pela NASA. Ela trabalhou no Centro de Pesquisa Langley, em Hampton, Virgínia, durante a maior parte da sua carreira. Começou como computador na divisão segregada West Area Computing em 1951. Teve aulas de engenharia avançada e, em 1958, tornou-se a primeira engenheira negra da NASA. Né? Então, ela faleceu com 83 anos. Né? E, após 34 anos na NASA, Jackson conquistou o título de engenheira sênior. Ela percebeu que não poderia ganhar mais promoções sem se tornar uma supervisora. Ela aceitou o rebaixamento para se tornar gerente do Programa Federal para Mulheres, do Escritório de Programas de Oportunidades Iguais da NASA e do Programa de Ação Afirmativa. Nessa função, ela trabalhou para influenciar a contratação e promoção de mulheres nas carreiras de ciências, engenharia e matemática da NASA. Lá nos Estados Unidos, eles têm o hábito de chamar STEM, né? Essas áreas. Então, ela também ganhou póstumamente a medalha de ouro do Congresso, né? E em 2020, a sede da NASA, em Washington, D.C., foi renomeada para a sede Mary W. Jackson. Tá? Então, para quem quer saber mais, o NACA foi criado pelo governo dos Estados Unidos em 1917. Né? Após o início tímido, chegou à década de 30 com 4 grandes laboratórios, 500 funcionários, sendo considerado uma referência na solução de todo tipo de problema relacionado ao voo e à fabricação de aviões. Tá? Sua importância cresceu durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1947, desenvolveu o X-1, o primeiro avião a quebrar a barreira do som. Em 1957, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pôs em órbita o Sputnik, o primeiro satélite artificial, e o governo norte-americano temeu ficar para trás da corrida espacial. Em julho de 58, o NACA trocou o C de conselho pelo S de espaço, ou space em inglês, e surgiu a NASA. A nova agência começou a funcionar em outubro de 1957, com 3 laboratórios, 8.000 funcionários e um orçamento de $100 milhões, com a missão de colocar os Estados Unidos na liderança do que mais tarde ficaria conhecido como a corrida espacial. Então, ela foi responsável por levar os seres humanos à Lua e por diversos outros programas de pesquisa no espaço. Hoje, a NASA trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Federal Russa e com alguns países da Ásia para a criação da Estação Espacial Internacional. E ela também tem desenvolvido vários programas com satélites e com sondas de pesquisa espacial que viajaram até outros planetas e até se prepararam para sair do nosso sistema solar, sendo essa a próxima grande meta que tem atraído a atenção de todos, uma viagem tripulada até Marte, nosso vizinho, que está sendo um grande desenvolvimento científico-tecnológico. Né? A ciência da NASA, ela está focada numa melhor compreensão do planeta Terra, né? Na promoção da heliofísica, através do trabalho do Heliophysics Research Program,
na exploração do sistema solar com missões robóticas avançadas, tais como o New Horizons, e na pesquisa astrofísica, aprofundando-se em tópicos como o Big Bang, que é a teoria que explica a origem do universo, com o auxílio de grandes observatórios. Então, eu trouxe aqui o contexto desse filme. Eu gostaria de falar um pouco agora do filme, né? O Estrelas Além do Tempo, ou Hidden Figures, é um filme biográfico estadunidense de drama de 2016, dirigido pelo cineasta Theodore Melfi, né? E escrito por Melfi e Alison Schroeder. É vagamente baseado num livro de não-ficção de 2016 com o mesmo nome, né? Escrito pela Margot Lee Shetterly. Parece que deu meu tempo, né? Estava estourando. É que eu estou com bom. tanta questão, tanto tema, Carlos. Eu acho que está super legal, tanto a tua exposição, extremamente histórica e forte, como a apresentação da Kelly. Cadê a Kelly? Vamos chamar a Kelly aí. Kelly, põe a imagem. Isso. Queremos vocês. O pouco que a gente tem aqui no virtual tem que ser inteiro. Não dá para limitar. A voz, a imagem, tá? E, bom, a gente está com várias questões, eu já vou trazer, só um minutinho, Bruno. Eu queria dizer para vocês que, como sempre, essa temática provoca muitas questões, muitas reflexões, né? Eu acho que é um tema, sem querer brincar, né, gente, mas que pega na pele, né? Eu organizei, às vezes, alguns eventos quando eu estava na Prefeitura do Rio, na rede escolar, Kelly, e a gente ia para a periferia, e uma vez coincidiu que era uma mesa de 3 pessoas discutindo um pouco a questão do racismo, mas da minha origem judaica, né? E foi muito interessante que era num morro, e a população era toda afrodescendente, e um rapaz levantou a mão e perguntou para mim, né? Puxa, eu não consigo entender, né? Nós temos o nosso problema, né, na nossa pele, como ela diz no filme, eu não posso mudar de cor, né, para poder entrar no banheiro dos brancos, né? Então ela fala, não posso mudar de cor. E alguém da plateia, um jovem, perguntou para mim, vocês são 3 branquinhos, por que vocês não esquecem essa questão de judaísmo, das suas raízes, né, e viram brancos como os outros e acabam o seu racismo, né? E a gente teve, é a primeira vez na vida que eu enfrentei uma questão tão interessante, né, tão profunda, né, porque ele mostrou bem que a questão dele era um pouco mais na pele, né, e realmente eu sinto assim, né, quando a gente traz o tema do racismo e pega a questão que vocês trouxeram lá, dos afrodescendentes, dos negros, negras no Brasil, a coisa é muito mais forte, e eu já vou trazer a primeira questão, acho que a Kelly e o Carlos podem responder, do professor Abud, que está desde o início lá com a gente, ele já fez vários comentários, mas ele pergunta uma coisa interessante, Kelly. Sempre soube da existência de personagens, mulheres negras, ameríndios, na ciência e na história. A maior reflexão foi, 2 pontos, por que não há leis obrigando os livros didáticos a falarem sobre os mesmos? Né? Então, ele até aproveitando, né, que como você falou, nós estamos em novembro, né, e também estamos na véspera de eleição, que a gente pode fazer uma diferença, né? Já dou uma dica, aqui em São Paulo tem a Aline Torres, tá? Que é da periferia, que é negra, e que eu já participei de algumas lives, ela está concorrendo nessa onda que está acontecendo, que eu espero que seja muito bem sucedida. Mas vamos lá, né? O que vocês acham dessa questão legal, né? Quer dizer, afinal de contas, já comentaram aqui que os livros didáticos não só ignoram, como quando mencionam super negativamente, né? Povos primitivos, povos vingativos, povos incultos, né? Então, o que vocês acham dessa questão até da gente chegar no patamar de falar em leis que pudessem garantir, né, essa presença no livro didático? Kelly? Kelly. Então, alguém já respondeu aí no grupo, né? No chat, que existe a Lei 10.639, né?
que ela obriga, então, assim, o professor Carlos, que é historiador, ele pode, se ele quiser, na verdade, enfatizar isso, que é uma reivindicação do movimento negro, né? Essa lei. E entender que eu observei, na verdade, alguns livros de ciências do PNLD desse ano, e não tem um livro que traz como indicação esse filme, agora eu lembrei, Estrelas Além do Tempo, mas eu não lembro se é um livro do ensino médio ou ensino fundamental, mas tem um livro que eu olhei, enfim, e traz. Mas esse é um livro perdido. Quase todos os livros não trazem as mulheres negras cientistas, nem mulheres, nem homens, enfim. E assim, para o professor que perguntou, eu acho que é pensar que, na verdade, essa lei que obriga a Lei 1039, quando a gente pensa assim, que existe essa lei que diz que é importante ter, não é importante ter, só para colorir o livro. Mas, e até porque não tem, né? Na verdade, esses livros são feitos por pessoas brancas. Eu vou ver os livros de ciências e de ciências, quando eu vou ver as referências, a lei está lá nas referências. Mas as pessoas da biologia que escreveram o livro são pessoas brancas. E a gente sabe que existe um projeto. Por quê? Porque a gente sabe que é importante a gente ver, né? Acho que quando o movimento negro diz da importância da lei, não é uma lei só para os cientistas colorirem o livro. Porque é importante eu ver, ao longo da minha vida toda, pessoas que se parecem comigo, que se parecem com Carlos, para um dia eu querer entrar na universidade, para um dia, talvez, eu querer ser presidente ou prefeita da minha cidade, sabe? São essas coisas que vão encadeando e vão produzindo efeitos na gente. Então, é isso. Carlos, quer pôr essa colher aí na questão legal? Vamos lá. Como brilhantemente a Kelly disse, isso é uma demanda do movimento negro que vem de muito tempo. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei os jornais da comunidade negra do início do século XX, aqui na cidade de São Paulo, e existiam algumas pessoas, colaboradores dos jornais, que enfatizavam a importância de se ter uma história que contasse, ter na escola a história real da população negra. E isso foi, ao longo do século XX, uma demanda do movimento negro para diversos governos, né, de nível municipal, estadual e federal. E apenas em 2003 se conquistou esse direito. Então, é uma lei que faz 17 anos, foi uma lei muito importante, tá? Mas é uma lei que tem falhas na lei, né? Então, vamos pegar aqui o corpo da lei, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Inciso 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, a história da população negra não se resume apenas a essas áreas. Ciência, como nós acabamos de trazer aqui, é uma área que a população negra influenciou em muito, e não só nesse período de, vamos dizer assim, de 1500 em diante, até os dias de hoje, mas antes. A base da ciência é africana. A primeira mulher a ter o seu nome registrado na história na ciência, a Pézéchet, é de aproximadamente 2600 a.C., né? O primeiro dentista, Eziré, do Egito Antigo, o nome correto é Kemet. Imhotep é o verdadeiro pai da medicina. Ele nasceu por volta de 2600 a.C. Então, não é só eles, muitos outros, antes deles, produziram ciência também. Então, é necessário que o currículo traga todo esse
essas informações. Agora, a forma como foi feita a lei foi um avanço, mas ela não garantiu que as licenciaturas pudessem ter disciplinas obrigatórias para formar novas professoras e professores na rede pública e particular. Então, nós temos avanços com essa lei, mas ainda existe muita resistência de professores, de professoras, de gestão, quanto ao tema. Então, ainda hoje, são ativistas que levam esse tema para a sala de aula. Gente, eu vou aproveitar a carona dessa primeira pergunta do professor Abud, nosso fiel frequentador aqui do Cine Ciência, para emendar do Kleber, que também está sempre aqui, não é o Kleber Papa, mas é o Kleber Ferreira, e ele diz boa tarde a todos, muito boa tarde, Kleber. Gostaria de saber a opinião da Kelly e do Carlos sobre as cotas raciais. Eu achei até bacana essa ordem das perguntas, né? Porque, como vocês estavam dizendo, né, a lei não, ela existe, ela não é completa, mas a gente acaba chegando numa questão, né? Quem faz esses livros, como o Carlos e a Kelly falaram, muitas vezes são pessoas brancas, né? Então, aqui o Kleber coloca uma outra ferida aqui na sociedade brasileira, né? E como a gente começou a live hoje mencionando a questão dos Estados Unidos, né? É muito importante a gente dizer que as cotas funcionaram sim, né? Os Estados Unidos teve um presidente negro e agora uma vice-presidente negra, mulher negra, tem a ver com o fato de que há muitas décadas, com muita luta, né? Foram impostas a várias instâncias do ensino, da formação dos cientistas, dos professores, as cotas. Que opinião aí dos nossos debatedores, né? O tema das cotas, aí, como é que vocês articulam com todo esse debate que nós estamos fazendo? Kelly? Então, Kelly? Então, assim, só para dizer, eu falei que muitos dos livros são pessoas brancas que escrevem, o problema não está só nisso, vamos necessariamente, mas pessoas brancas que, quando a gente vai ver o currículo, são pessoas que, sabe, não tem, talvez, são pessoas que talvez de outra lógica, né? Então, não é à toa que essas pessoas que escrevem esses livros didáticos. E sobre as cotas, eu vou contar um caso, na verdade, que tem a ver com isso, né, com as cotas, sobre a gente ver outras pessoas que se parecem, né, com a gente ocupando determinados lugares, assim, pensando a universidade, né. Ano passado, quando eu passei no doutorado, eu recebi várias mensagens bonitas de estudantes, e aí teve um estudante meu da biologia da universidade, que ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava muito feliz com a minha conquista e que, por mais que a gente tivesse uma trajetória diferente, né? Porque nem todas as pessoas negras, nós não somos iguais, não temos as mesmas histórias, a gente compartilhava de algumas histórias. E ele falou da felicidade em me ver ocupando esse lugar de estar fazendo um doutorado. E isso, para mim, foi uma mensagem muito bonita, porque é isso que significa as cotas. Então, é ele poder ver a professora negra, né, uma das únicas do departamento, fazendo doutorado, quando todos os professores brancos já têm doutorado. Sabe? Então, as cotas, para mim, também significa isso. E a gente poder ver pessoas parecidas com a gente na universidade e a gente poder sonhar, caramba, então eu posso entrar na universidade. E não é diminuir o nível de excelência dos lugares, como a Cida Bento até questionou, que esse nível de excelência é muito mais medida pela quantidade de pessoas brancas que estão no lugar. A gente não vai rebaixar o nível, como já muitos racistas, esse discurso, né? Vários discursos nesse sentido já rodaram. Mas as cotas, essa possibilidade, sabe? E uma possibilidade também reivindicada pelo movimento negro, de acesso, que a gente precisa estar nesses lugares de poder na universidade, que o que a gente fala, e aí o que o filme mostra muito, é a gente pensar, o filme traz várias questões que eu também não trouxe aqui, para a gente pensar essa questão de meritocracia, né? A questão do direito, a Mary ter
feito um esforço tremendo para entrar, estudar naquela faculdade de brancos, não é uma coisa que a gente tem que se acostumar a ver. Não é uma coisa bonita, não é uma coisa que a gente tem que glorificar, não. E as cotas, talvez, é a possibilidade de que um estudante negro não tenha que fazer aquilo, vamos dizer, que ela fez. Porque vai haver uma oportunidade, um sonho, né? E é isso. Carlos, quer falar um pouquinho de cotas? Depois eu tenho um comentário. Primeiro a origem da palavra, né? O termo correto é ação afirmativa, mas o termo cota ficou popularizado devido a jornalistas na época, no final dos anos 90, entenderem dessa forma e usarem esse argumento, e aí acabou ficando esse termo. Mas a origem dessa política, ela vem da Índia, tá? A partir de 1946 até 1950, com a Constituição da Índia, essa política continua até os dias de hoje, né? Então, a reserva da Índia é um sistema de ação afirmativa que fornece representação para grupos historicamente desfavorecidos e discriminados na sociedade indiana em educação, emprego e política, né? Consagrada nos artigos 15 e 16 da Constituição Indiana, que é uma Constituição que foi feita logo após a independência do Reino Unido, permite que o governo indiano estabeleça metas para garantir que qualquer classe social de cidadãos seja devidamente representada na vida pública e destina-se a cumprir a promessa de igualdade consagrada na Constituição da Índia, tá? Então, um dos grupos que são 3 grupos que fazem parte grupo de reservas da Índia. Eu vou falar de um e aí depois eu vou dar uma continuidade. Os primeiros são as castas. Essas comunidades eram vistas no hinduísmo como estando na base ou abaixo do sistema de castas no sul da Ásia, abaixo até mesmo do Sudra Varna. Essas castas tiveram profissões hereditárias no passado, como catação manual, curtume, lavagem de roupas, empregada doméstica, pesca, entre outras. Assim, os remanescentes da casta estão sujeitos a pessoas de casta inferior e à prática da intocabilidade. Eles são intocáveis, que assume a forma de várias restrições sociais que vão desde a impossibilidade de tocar outras castas até a impossibilidade de usar a mesma água, a mesma fonte de água, ou até mesmo de morar na mesma região, no mesmo bairro. Então, historicamente, essas pessoas, os Dalits, eles foram impedidos de entrar em templos, não tinham permissão para usar a mesma estrada. E hoje, muitas dessas castas, além de seguirem suas ocupações tradicionais, também são trabalhadores agrícolas sem terra. Então, para além disso, a ação afirmativa, ela foi estabelecida nos Estados Unidos, na África do Sul, tá? E no final dos anos 90, chegou essa ideia com força aqui no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, criou um grupo de trabalho interministerial, não quis tocar nesse assunto, e o Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, a partir de 2003, né, com um grupo de pessoas negras dentro do partido, estabeleceram essas políticas que não veio do partido, nem do PSDB e nem do PT, e sim do movimento negro. Eu queria só, antes de passar para a próxima pergunta, Kelly e Carlos, eu queria contar para vocês, né? Não é discordando, Carlos, é complementando por um outro viés, né? Infelizmente, eu aprendi a palavra cotas nas universidades americanas pelo lado ação negativa, Carlos. Ou seja, eu descobri que no começo do século XX, os meus antepassados que vieram da Europa para os Estados Unidos, da Alemanha, da Polônia, gente da minha família, tal. Nos Estados Unidos, Carlos, existiam cotas que era assim, só pode entrar 2 judeus por ano em Harvard. Entendeu? Se 3 entrassem, um tinha que sair fora.
As cotas, no começo, eram terríveis, eram racistas, eram feitas para não deixar aquela população entrar na universidade. Obviamente, houve um combate e essas cotas caíram num belo dia, como o filme mostra, aquele momento que a Mary consegue entrar na engenharia, né? Mas eu queria colocar para vocês, assim, um complemento sobre o que vocês falaram, que está muito correto, é que eu vejo as cotas, né? Eu sou um defensor das cotas. Na verdade, meu primeiro debate, há mais de 10 anos, nas redes sociais, eu era um tuiteiro de primeira viagem, Kelly, e eu entrei e estava tendo um debate sobre cotas. Daí eu defendi, eu não vou dar o nome, mas alguém importante do meio artísticos, né, era contra as cotas, por aquilo que você falou, Kelly. Não, vai rebaixar o nível, papapá, não pode ter cotas. Tá? Eu acho que as cotas, na PUC a gente tem cotas e tem dado resultados maravilhosos, né? Se o aluno precisa de algum reforço na sua formação, os professores, eu acho que tem que ajudá-los, os colegas também ajudam, e muitas vezes não tem papo nenhum. São pessoas muito mais esforçadas, como a gente vê no filme, né? E que, com o suor do seu trabalho, dão conta de alcançar qualquer patamar. Agora, só para fechar, Carlos, eu digo assim, a comunidade judaica, ela foi trucidada, claro, não vem ao caso agora, nos campos de concentração na Europa, e os seus bens, Kelly, foram praticamente todos confiscados. Era uma fonte de renda do nazismo, era confiscar bem de quem ele iria eliminar. Né? Muitas vezes esses dinheiros ficaram perdidos em contas bancárias. E a gente teve uma organização mundial que foi atrás de cada centavo. Não importa se a família morreu, é distribuído para os sobreviventes. Então, eu vejo, às vezes, as cotas também assim, a gente expoliou, né, o Brasil expoliou os africanos, né, através dos navios negreiros, né, que traziam tráfico de escravos, e a gente, de certa forma, as cotas é uma reposição. Né? Não dá para contabilizar, imagine se contabilizasse o que a gente está devendo. Vocês imaginam, né? Se a gente puser na conta da maquininha e for ver quanto que a gente está devendo para tudo que foi construído, plantado, vendido, né? E aqui no Brasil, né? Então, eu acho assim, eu acho que é fundamental. Tá? Eu morava nos anos 80 nos Estados Unidos, no Canadá, que eu estava estudando, e a gente começou a presença dos negros dentro das universidades. Mudou a cor da sala de aula, mudou a cor do pátio, da cantina, né? Porque foram garantidas cotas e começou a surgir, como vocês veem hoje, né? Pessoas nos cargos mais altos, né? Em todas as áreas, e que acabam promovendo essa ascensão. Fala, Carlos, desculpa aí. A gente Imagina. Está sendo maravilhosa essa conversa. É importante dizer que tudo isso é luta. Tudo isso é uma luta que ultrapassa os séculos. Tá? Quem fala contra e usa esse argumento de cair a qualidade, de que isso é rebaixar as pessoas negras a se entrarem pelo sistema de, entre aspas, cota, não é. Para começo de conversa, a universidade surgiu no continente africano. A primeira universidade chamava Peranque, traduzido para o português, Casa da Vida, no Egito Antigo, em Kemet, que significa Terra Preta. Esse é o nome original dessa civilização. Existem várias universidades na África que funcionam até os dias de hoje, que são super antigas, muito mais antigas do que a Universidade de Bolonha, que dizem que é a primeira universidade do mundo. Tá? Como, por exemplo, a Universidade de Al-Qarawin, de 859 a.C., fundada por uma mulher. Tá? A Universidade de Timbuktu, na cidade de Timbuktu, no Mali, que fica no deserto. Essas duas universidades são patrimônio da humanidade pela Unesco, fundado também com dinheiro de uma mulher riquíssima do antigo Mali. Então, assim, são universidades fundadas por mulheres africanas, tá? E que funcionam até os dias de hoje, sendo que existem muito mais antigas que foram destruídas por diversas questões. Então, não tem cair a qualidade, sim a diversidade de opiniões, de visões de mundo, de pesquisas. Nós estamos enriquecendo a universidade, assim como os povos originários, que também estão entrando na universidade
também estão enriquecendo os saberes, e a gente está superando a história única, a única visão da ciência, né? E a ciência, ela sempre foi diversa. A ciência tem cor? Sim, infelizmente, durante boa parte da história, a ciência teve uma cor, que foi a cor branca. Por que eu falo isso? Quando eu era estudante na escola pública, na década de 70, eu nunca vi falar de uma mulher cientista, de uma pessoa negra cientista, de uma pessoa indígena cientista. Eram só homens brancos que apareciam nos livros didáticos, né? Nas coleções, entre outras coisas. E o povo negro luta por reparações há muito tempo. Eu mesmo, quando eu era mais novo, eu fiz parte do movimento pelas reparações aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, no Núcleo de Consciência Negra na USP, exigindo $115 mil para cada família negra que teve o passado de escravização. É importante dizer que os nossos ancestrais perderam terras, perderam suas famílias, perderam suas línguas, perderam parte da sua cultura ao vir contra a sua vontade para a África, e isso merece reparação. E não é só no Brasil que tem esse movimento pelas reparações. Em diversos países da América existem esses movimentos, e alguns conseguindo mais sucesso do que outros, mas os movimentos existem e têm cobrado dos governos nacionais e dos governos europeus uma postura e uma política de reparações. Muito bom, Carlos. Aproveitando que a gente entrou nessa questão da relação das cotas com os movimentos, né, trazer a questão da querida Tatiana Groff, também fiel frequentadora aqui do Cine Ciência, amante do cinema, né, Tatiana? A Tatiana organiza a mostra Ponte Nórdica, que é filmes das Escandinávia. Eu assisti recentemente alguns, dá para procurar aí no Google, e a Tati é muito ligada ao cinema e ao debate em torno do cinema. E ela traz aqui essa questão. O filme acontece antes do movimento Black Power. Eu não tenho certeza, vocês concordam? O filme é 68, 69, não é a mesma época que está rolando o movimento Black Power? O movimento Black Power começa em 1966. Então, é simultâneo, viu, Tati? Não é anterior, não. Eu sei porque o meu cabelo, quando eu deixei crescer, era influenciado, na minha adolescência, Kelly, era influenciado pelo movimento Black Power. Ele era preto e grande, né, igual o teu, né, crespo, e eu me lembro que minha mãe morria, ela não conseguia entender, mas enfim, ela já está no céu, e agora ele é branco, continua grande, não tão grande, mas era influenciado pelo movimento Black Power no final dos anos 60 já. E ela chama a atenção um fato que é verdadeiro, né? No Brasil havia menos condições sociais para a população negra. Gostaria que o Carlos comentasse, a Kelly também. Na verdade, o que eu acho que a gente pode traduzir a questão da Tatiana, né, é que todos os movimentos sociais, Carlos, você esteve lá, você sabe disso, eles começaram muito cedo nos Estados Unidos. Né? Esse negócio que eu contei para vocês das cotas negativas, né, dos judeus, em 1900 já tinha uma organização, né, que já completou 100 anos, contra a discriminação desse tipo. De chegar num hotel, o cara já estava preenchendo tua ficha, pegando lá, não era cartão de crédito na época, pegando dinheiro. Então, quando o cara percebia que você era judeu, falava, não tem mais lugar nesse hotel. Tem até um filme bonito da época do cinema preto e branco, né? Então, esses movimentos nasceram muito cedo. E eu sei que eles tiveram muita articulação com o movimento negro nos Estados Unidos. Né? Existe a marcha do Luther King com o rabino Herschel, que é um rabino que tinha o cabelo igual ao meu, assim, branco, grandão, tal, com a barba, e eles marcham naquela ponte famosa, né, que eles marcharam, o rabino estava do lado dele, porque essa articulação era muito forte lá. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem, quer dizer, parece que a gente começou, agora a gente já começou, né? Ainda bem, vocês estão aqui super representantes dessa geração forte que espera mudar as coisas no Brasil. Mas como vocês veem isso? Quer dizer, quando a gente compara, né, eles têm presidente negro, vice-presidente agora eleita ontem, negra, eu acho que eles têm uma história realmente de luta e organização mais enraizada. Não sei como é que vocês veem. Ou o nosso movimento também foi, assim como a gente não tem a história dos cientistas, a gente não tem nem a história do movimento negro
que já desde a época da escravidão deve ter existido e foi sufocado. Não sei. O que vocês comentam aí sobre a questão organizacional, né? Isso é de uma branquinha, viu, Kelly? Aqui, os brancos comentaram aqui no debate a tua provocação, que você tem toda a razão. Hoje em dia está sendo dito aí pelo mundo afora que o problema do racismo não é um problema dos negros, né? O Black Lives Matter lá nos Estados Unidos deixou muito claro, né? Milhares de pessoas na rua, muitas negras, outras brancas, dizendo esse problema não é o problema negro, é um problema da sociedade, né? Como é que eles chamam agora, né? Do racismo sistêmico. É isso que nós vamos também enfrentar nesse planeta agora com esse presidente novo lá, é o racismo sistêmico, né? Que se enraiza na nossa vida sem que a gente perceba. Eu vou rapidinho comentar a fala do Carlos, daí eu venho para essa pergunta, né? Eu acho que quando o Carlos diz que a universidade, sabe, ela é de origem africana, nossa, quanto isso é importante a gente levar isso para a escola, sabe? Porque a gente que está na escola pública, e pelo menos eu já ouvi de vários colegas, quando se referem a estudantes negros, estudantes negras, esse daí não vai dar para nada. A gente já espera o fracasso, porque a gente não entende que a gente, né, traz de alguma forma no nosso DNA, no nosso sangue, história de pessoas que fundaram a universidade, que estiveram nesse lugar do saber. Porque a gente nem sabe que a gente pode saber alguma coisa. Sabe? Então, assim, essa informação, que na verdade não é uma simples informação que o Carlos traz, é uma coisa super forte, que isso precisa estar estampado em todos os livros. Um estudante de escola pública, seja no lugar que for no Brasil, precisa saber que a universidade, que é esse espaço, foi fundado por pessoas que se parecem com ele. E por isso ele pode um dia sonhar e querer estar na universidade. Sabe? Então, isso é super importante. E pegando essa questão da organização, né, o Carlos, historiador, pode responder melhor do que eu, mas eu vou trazer aquela pergunta que eu coloquei em relação ao filme, né? O que sabemos e o que conseguimos, o que não conseguimos ver, sabe? Será que a gente consegue ver e sabe ver que o movimento negro no Brasil não começou essa organização desde ontem? Será que a gente só consegue ver essa organização quando parte dos Estados Unidos? Será que a gente não consegue? Será que a gente consegue ver que as pessoas, né, só chegaram aqui porque estão extremamente organizadas? Porque os capoeiristas são organizados, porque os sambistas são organizados, também é movimento negro. Porque as baianas de Acarajé, de alguma forma, se organizaram, sabe? Então, a gente precisa pensar, e aí depois a gente precisa saber ver que estrutura racista é que a gente tem no Brasil, que faz com que a gente não consiga ver essa organização. E que, de alguma forma, tente romper com essa organização. Então, a gente precisa pensar... o professor Silvio Almeida, ele também traz isso nos debates dele, sabe? Da gente pensar que a gente traz história de povos extremamente organizados, que fazem o seu dia a dia, sabe? Inventam formas de viver, de resistir, e se isso não for organização, é o quê? Porque a gente ainda fica com esse olhar comparativo aos Estados Unidos. Se a organização não for do jeito que foi lá, como o movimento dos Panteras Negras e tantos outros movimentos, então aqui no Brasil não teve a organização do movimento negro. Se não tivesse organização, a gente não teria a Lei 10.639 só para citar a lei, né? Só para citar isso. Então, é isso, porque eu sei que a gente está encaminhando para o final. Verdade. Carlos, dá uma fechada aí do teu lado. Gente, o movimento negro, praticamente, ele começa na resistência contra a escravidão no continente africano, passa pelos navios tumbeiros ou negreiros, tá? Chega aqui, no continente americano, a luta permanece pela sobrevivência, por dignidade. É importante dizer que os Estados Unidos nunca teve quilombo. No Brasil, existiram centenas de quilombos ao longo da sua história, em todas as regiões, todas as regiões do país tinham quilombos, todas as províncias. O Estado
negro africano mais antigo das Américas é o Quilombo dos Palmares, que surgiu no século XVI e foi destruído no século XVII, que durou aproximadamente 100 anos. Então, existiram diversas rebeliões, diversas formas de luta, diversas resistências, das mais diversas possíveis. As pessoas brancas precisam conhecer a história do movimento negro, porque acontece o seguinte: os meios de comunicação, eles nos bombardeiam diuturnamente informações sobre os Estados Unidos. Então, é música, é filme, é reportagens, é o tempo todo. E aí, nós não temos... O povo negro aqui no Brasil não tem uma emissora de TV, não tem estação de rádio, não tem jornais de circulação nacional. Então, a gente não tem a mesma condição de estar trazendo a nossa narrativa, a nossa visão de mundo. E então é muito fácil observar Estados Unidos e falar assim: por que o Brasil não tem? A gente está aqui há muito mais tempo do que os negros norte-americanos estão lá. Eles chegaram oficialmente em 1619. Nós estamos aqui desde 1526. Então, e outra, nós também tivemos aqui um processo, uma política de Estado, quando acabou a escravidão, de extermínio da população negra. Teve um cientista, o João Batista de Lacerda, em 1911, que disse que em 100 anos, ou seja, em 2011, não haveriam mais indígenas e nem negros no Brasil. Então, existiram políticas, e existem ainda, elas estão presentes, políticas de extermínio da população negra. Então, o povo negro tem lutado e a gente tem visto isso acontecer. Já tivemos governadores, prefeitos, já teve presidente negro, sim, na República Velha. Precisa pesquisar as pessoas que não sabem disso. Mas é necessário muito mais do que ter só um governador. É necessário ter muito mais. Nós estamos falando aqui de cidadania, oportunidades iguais, ampliação da democracia no Brasil. Isso, o movimento negro tem feito isso ao longo do tempo. Agora, o que está faltando é a visibilidade. Mas nós estamos na luta há séculos, muito antes dos negros de lá. Maravilha, Carlos, bem respondido. Eu queria super agradecer a vocês, a Kelly e o Carlos, que nos iluminaram, como eu falei. Agora o sol já baixou um pouquinho, mas a gente tinha luz lá fora, tinha luz aqui dentro. Eu gostei muito, muito, Kelly, da tua questão da imagem, né? A imagem de vocês aqui no Cine Ciência, aqui no YouTube do MIS, no nosso Museu da Imagem do Som, faz toda a diferença, né? Eu acho que a tua mensagem foi muito clara, do Carlos também, né? Ou seja, é uma luta muito dura, né? Mas muito, como o Carlos deixa claro, e a Kelly se empolga, né? Muito acontecendo na nossa época, apesar de governos aí negacionistas de tudo, né? Até da nossa luta. E vocês podem contar com a gente. Nós já tivemos muitos eventos, nós temos pessoas afrodescendentes trabalhando com a gente. O pessoal perguntou, né? Eu sempre tenho essa preocupação. Eu já tive livraria lá na Paulista, Belas Artes, era a primeira livraria com atendentes afrodescendentes, né? Era uma questão que eu acho que eu concordo com vocês. E fechando com o que vocês mais falaram, né, gente? O bonito pela história da ciência, né, Carlos, é descobrir que se a gente abrir essas barreiras, né, a gente vai descobrir coisas maravilhosas, né? Eu vou terminar assim, gente. Depois procura o livro do Carlos, né? Tem várias bibliografias boas aí, o próprio blog do Carlos, da Kelly, né? Eu termino assim, né? Os números primos, né, que codificam todas as senhas nossas e tudo mais, o Carlos sabe, né, tem até uma homenagem a um osso gigante que tem números primos, série de números primos gravados há 30 mil anos atrás, né? O que exatamente lá no meio da África se fazia com números primos há 30 mil anos atrás, a gente nem sonha, né? Mas rolou, está documentado, né? Está exposto para a gente conferir, e eu acho que a gente pode, sim, construir uma outra
cultura, onde, como o Carlos falou, a Kelly falou, o diálogo não só com os afrodescendentes, até com os nativos aqui dessa terra brasileira, sejam, enfim, a diversidade que vai nos dar, de fato, condições de conhecimento, ciência, medicina, que a gente tanto está precisando. Nós não estamos com essa bola toda, os brancoides do planeta, como pensavam até antes dessa Covid. Obrigado, gente. Super agradecido e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço para todos e todas. Tudo de bom. Um abraço, boa noite.